Olá, meu nome é professor Hugo Pessoa, aqui da Universidade Infantil. Meu nome é Volney Cosme, professor de Física daqui da Universidade Infantil. Veja bem, hoje a gente vai trabalhar, pessoal, com a dica para Enem e SSA3, que é a nossa dinâmica agora com essas pílulas, tá certo? Então, a gente vai falar mais ou menos dos assuntos que mais caem para os dois vestibulares. Hoje eu vou falar do que são comuns para o Enem e para o SSA3, tá certo? Bom, Hugo, e aí começando pelo Enem, né? Temos aqui na parte de Física, dentre os conteúdos, né, que são bastante cobrados todos os anos, queria aqui destacar a parte de Física Elétrica. Então é uma física do cotidiano. Então você vem a parte de identificar, calcular a corrente elétrica dos equipamentos elétricos, tá? Também aqui destaco a potência, né? Calcular a energia, né, consumida, né, do mês de energia elétrica, a potência do equipamento também eletrônico. E na parte também do Enem, destaquei também a parte de ondulatória. Então você vê as características de uma onda, né? Frequência, período, né? A amplitude da onda, o seu comprimento, tá bom? São conteúdos que sempre caem no Enem todos os anos, né? E esse ano não vai ser diferente. Pronto, então para mim qual é a ideia? Você vai precisar, para o Enem, o assunto do SSA e o assunto do Enem são bem comuns porque eles são recorrentes nessa temática. Então, ele já falou de elétrica, para química você tem eletroquímica. O que você está vendo com ele, com física de potência, nós chamamos de força eletromotriz. Então você vai precisar, dentro de eletroquímica, ter a ideia sobre uma pilha, sobre o que é uma eletrólise. Você vai precisar entender que a pilha ela tem uma DDP, que é de física, e com a gente é força eletromotriz positiva. A eletrólise ela precisa de uma energia externa, então a DDP ela é negativa, e assim por diante, de forma que para o SSA isso é específico. Já para o Enem ele tem uma composição, tem uma questão específica na ala de Físico-Química para o Enem. E aí eu acredito, Hugo, né, que aí dá umas dicas, né, sobre a prova. Eu acho que a primeira coisa que o aluno deve fazer ao abrir a prova de Física, de Química, de natureza em geral, é identificar quais são as grandezas físicas e químicas que estão presentes na questão. Você precisa identificar, né, saber o que a questão está pedindo, está perguntando, porque não adianta, depois de ler um texto grande daquele, você não souber o que ela está pedindo, né, o comando da questão. Então você precisa saber o que a questão está perguntando, entender isso e depois identificar as variáveis. Quais são as variáveis que está presente na questão? Se está falando de tensão, está falando de resistência, né, e está pedindo corrente elétrica, você vai usar a equação de corrente elétrica. Então o aluno tem que saber disso aqui. Pronto, e em química o que acontece, pessoal? A gente fala sempre em sala, precisa que você fique atento aos distratores. Como o professor falou, você tem textos grandes, mas você precisa entender que uma boa parte daquele seu texto você não vai usar. Vai lá para a questão, veja o que a questão quer, a prova é sua, use a sua caneta, grife o que a questão quer. Não se perca nos distratores. Com relação às questões de grandezas, cuidado. Em eletroquímica, por exemplo, o DDP, a nossa força eletromotriz, é electrovolt. Então você tem que dominar as equações, o que é uma equação de oxidação, o que é uma equação de redução, para saber de onde saem os elétrons, lembra, do ânodo. E para onde vai os elétrons, que é o cátodo, o catodo, a literatura deixa muito aberta para você trabalhar com relação a isso. Pois é, concordo completamente. Eu acredito também essa questão das unidades, né? Saber quais unidades são os padrões. Então eu preciso saber disso. Vem aí indo para o SSA, o SSA3, e aí, como eu falei, eu destaco, né, a parte também de elétrica no SSA3 e também a parte de física moderna. E a gente vai falar sobre relatividade geral e específica e também física quântica. E no SSA3, que também é específico, tanto do SSA quanto do Enem, cuidado com radiação. Eu sei que agora é um assunto totalmente diferente do que nós estamos falando aqui, física com química, mas cuidado com radiação. Precisa que você entenda a dinâmica de partículas. Você precisa entender que existe uma partícula que é mais pesada, que é a partícula alfa, e mais duas outras partículas que nós usamos bem, que é a partícula beta e a partícula gama. A partícula beta tem um poder de penetração maior. A partícula gama, lembra, isso aí é de física, é uma onda eletromagnética.
magnética. Na verdade não é uma, são duas, uma elétrica e a outra magnética. Precisa você entender qual é a dinâmica de cada uma, como é que elas se comportam no ar. A dinâmica da partícula alfa se ioniza com mais facilidade, a beta com menos facilidade e a gama nem se fala, com menos facilidade ainda. Precisa que você entenda a dinâmica de desintegração. É aquela questão da meia-vida. A partir do momento que passa um tempo, você vai diminuindo aquela massa, aquela intensidade radioativa à sua metade. E assim você vai colocando as questões nas suas devidas caixinhas. Fica fácil. Bom, é isso. Eu acho que a gente pode desejar a todos, né, uma boa prova, né, e com certeza o Fera, né, daqui do curso Colégio Performance vai dar tudo certo e vai ter aquele notaço. Com certeza. Veja bem, antes de a gente terminar essa parte, como a gente está falando muito do SSA e o SSA comum com o Enem, cuidado com as questões de orgânica. É a terceira parte do SSA. Eu queria estender um pouquinho mais, porque é de suma importância. É gravíssima a ideia de que você tem que entender a questão das funções orgânicas, as questões de isomeria. Observe que vocês vão ter questões que vocês vão olhar para elas, a questão é toda de orgânica, mas ele parametriza sobre outros assuntos. Então, orgânica para SSA, radiação, eletroquímica. Orgânica no Enem, cuidado, porque orgânica é 1/3 da prova. 1/3 da prova, tá certo? Porque química é muito divididozinho, não sei como é que é lá em física, mas acredito que também seja assim, porque ela é bem elaborada. Quer queira, quer não, é bem elaborada, mas química, ela tem uma elaboração de 1/3 dela é geral, 1/3 é físico-química e o outro terço é orgânica. E orgânica e uma parte físico-química é específico tanto do Enem quanto do SSA. Precisa que você tenha bastante cuidado. Mas o Fera, eu entendo que o Fera está preparado para fazer qualquer questão e se livrar dos distratores, tá certo? Boa prova e fiquem certos que a dinâmica que nós temos de fazer sempre exercício vai fazer você ir para a vitória. Até lá. Boa prova, pessoal.